Eu aceitei relacionamento aberto por amor. Foi a pior decisão da minha vida. Olá pessoal, antes de começar, preciso deixar claro que todos os nomes neste vídeo foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Esta é uma das confissões mais difíceis que já fiz na minha vida e levei meses para juntar coragem de compartilhar isso publicamente. O que vocês vão ouvir aqui é totalmente real e aconteceu comigo nos últimos 2 anos. Talvez minha história sirva de alerta para alguém que esteja passando pela mesma situação ou pensando em tomar a mesma decisão que eu tomei. Então respira fundo comigo porque essa história é longa e dolorosa. Meu nome é João, tenho 34 anos e sou natural de Rio Grande do Norte. Trabalho como técnico em informática e sempre fui aquele cara meio nerd, sabe? Aquele que passa o final de semana jogando videogame, assistindo séries e curtindo um churrasco com os amigos. Nada muito fora do comum. Conheci minha esposa, vou chamá-la de Nildete, há 12 anos atrás numa festa de São João aqui no Rio Grande do Norte. Ela era amiga de uma prima minha e no momento que a vi dançando forró, eu simplesmente travei. Nildete tinha aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro e uma energia contagiante. Fiquei a festa toda tentando puxar assunto com ela até que finalmente consegui arrancar um número de telefone. Começamos a namorar 3 meses depois daquele dia. Foram 6 anos de namoro intenso, daqueles que você acha que encontrou a pessoa certa para passar o resto da vida. Nildete era tudo pra mim. Ela trabalhava como enfermeira no hospital regional e sempre foi muito dedicada à profissão. Eu admirava demais a forma como ela cuidava das pessoas, a empatia que tinha com os pacientes. Era impossível não se apaixonar por alguém assim. Casamos numa cerimônia simples mas muito bonita, com a família toda presente, e começamos nossa vida juntos num apartamento alugado de 2 quartos na zona sul da cidade. Os primeiros 4 anos de casamento foram incríveis. Tínhamos nossa rotina, nossos rituais de casal, nossas brigas bobas e nossas reconciliações apaixonadas. Viajávamos pelo menos 2 vezes por ano, mesmo com o orçamento apertado. Fim de semana era sagrado, acordávamos tarde, fazíamos café da manhã juntos, assistíamos alguma coisa na Netflix abraçadinhos no sofá. Éramos aquele casal que todo mundo dizia que ia durar para sempre. E eu realmente acreditava nisso. Nildete era minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira em absolutamente tudo. Mas aí as coisas começaram a mudar. Bem sutilmente no começo. Nildete começou a trabalhar em turnos diferentes no hospital, às vezes pegava plantões noturnos que ela não costumava pegar antes. Dizia que estava querendo juntar dinheiro para comprarmos um carro novo e depois nossa casa própria. Fazia sentido, eu também estava pegando uns freelances extras de manutenção de computadores. A gente tinha objetivos e estava trabalhando duro para alcançá-los. Mas junto com essa mudança nos horários, percebi que ela começou a ficar mais distante emocionalmente. Menos carinhosa, menos presente mesmo quando estava fisicamente ao meu lado. Quando eu tentava puxar assunto sobre isso, ela desconversava. Dizia que era cansaço do trabalho, estresse, que eu estava sendo inseguro demais. E eu, como um idiota apaixonado, acreditava. Comecei a me policiar, a tentar ser mais compreensivo, a dar mais espaço. Achei que estava sendo um bom marido ao não pressionar. Continuamos assim por mais alguns meses, nessa dinâmica estranha onde morávamos juntos mas parecíamos estar cada vez mais distantes. Nossa vida sexual, que sempre foi muito ativa, começou a esfriar. De 3, 4 vezes por semana, passamos para uma vez a cada 10, 15 dias. E quando acontecia, parecia mecânico, sem aquela conexão que a gente sempre teve. Foi numa noite de sexta-feira, lembro como se fosse ontem, que tudo mudou. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho e estava no sofá assistindo um jogo quando Nildete chegou. Ela veio, sentou do meu lado com aquele semblante sério e disse que precisava conversar comigo sobre algo muito importante. Meu coração disparou na hora. Pensei milhares de coisas. Será que ela estava doente? Será que tinha perdido o emprego? Será que estava grávida? Desliguei a televisão, me virei completamente para ela e disse que podia falar o que fosse, que estaríamos juntos em qualquer situação. Nildete respirou fundo, segurou minhas mãos e soltou a bomba. Ela disse que nos últimos meses tinha começado a questionar nossa relação, não porque não me amasse mais, mas porque sentia que estava perdendo algo. Disse que a rotina estava sufocando ela, que sentia que a vida estava passando e ela estava deixando de experimentar coisas. Falou sobre como o trabalho dela no hospital tinha colocado ela em contato com muitas histórias de pessoas que chegaram ao fim da vida com arrependimentos, desejando ter vivido mais intensamente. E então ela disse a frase que mudou tudo, ela queria que a gente experimentasse um relacionamento aberto. Eu fiquei completamente paralisado. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Relacionamento aberto? Aquilo era coisa de filme, de história dos outros, não da minha realidade. Gaguejei algumas palavras sem sentido enquanto tentava organizar meus pensamentos. Nildete continuou falando, disse que tinha pesquisado muito sobre o assunto, que existiam casais que faziam isso funcionar, que não era sobre falta de amor mas sobre liberdade e crescimento pessoal. Disse que se eu realmente amasse, deveria querer a felicidade dela acima de tudo, mesmo que isso significasse compartilhá-la com outras pessoas. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha primeira reação foi negar completamente. Disse que aquilo era loucura, que casamento era sobre exclusividade, sobre compromisso.
Perguntei se ela estava tendo um caso, se já havia alguém específico. Ela negou veementemente, disse que não tinha ninguém mais, que se sentia atraída pela ideia de poder explorar conexões com outras pessoas sem ter que abrir mão do nosso relacionamento. Disse que me via como seu porto seguro, seu amor verdadeiro, mas que precisava dessa liberdade para se sentir completa. A conversa se estendeu pela madrugada toda. Houve choro, houve gritos, houve momentos de silêncio pesado. Eu alternava entre raiva, tristeza e confusão. Como ela podia pedir isso de mim? Como ela podia achar que eu ficaria bem em saber que ela estava com outros caras? Mas Nildete foi incansável em seus argumentos. Disse que me daria o mesmo direito, que eu também poderia sair com outras mulheres se quisesse. Mas eu não queria outras mulheres. Eu só queria ela, da forma como sempre tivemos. No final daquela noite, não chegamos a nenhuma conclusão. Fomos dormir em silêncio, cada um de costas para o outro, o que já não acontecia há anos. Passei os dias seguintes num estado de choque. Não conseguia me concentrar no trabalho, mal conseguia comer. Conversava com Nildete apenas o necessário. Ela me dava espaço, mas percebia que estava esperando uma resposta. E eu genuinamente não sabia o que fazer. Comecei a pesquisar sobre relacionamentos abertos na internet. Li artigos, assisti vídeos, entrei em fóruns de discussão. Descobri que existia todo um universo sobre isso que eu desconhecia completamente. Havia pessoas que defendiam ardentemente esse estilo de vida, dizendo que era mais honesto, mais evoluído, menos possessivo. Havia também muitos relatos de catástrofes, de relacionamentos que implodiram depois dessa decisão. Quanto mais eu lia, mais confuso ficava. Conversei com 2 amigos muito próximos sobre a situação. Um deles me disse que eu era louco se aceitasse isso, que Nildete estava claramente querendo ter um caso com a consciência limpa. O outro foi mais ponderado, disse que era uma decisão muito pessoal e que eu precisava avaliar se conseguiria lidar com isso ou se preferia terminar o casamento. Terminar o casamento. Essa possibilidade me apavorava. 12 anos juntos, 6 de casados, uma vida construída, memórias, planos, família. Como eu jogaria tudo isso fora? 2 semanas depois daquela conversa inicial, Nildete puxou o assunto novamente. Perguntou se eu tinha pensado sobre o que ela propôs. Respirei fundo e dei minha resposta. Disse que aceitaria experimentar, mas com algumas condições. Primeiro, teríamos que estabelecer regras muito claras. Segundo, teríamos que ter comunicação total sobre tudo. Terceiro, se em algum momento eu sentisse que aquilo estava destruindo nosso casamento, voltaríamos à monogamia imediatamente. E quarto, nosso relacionamento, nossa conexão, teria sempre que vir em primeiro lugar. Nildete concordou com tudo. Ficou visivelmente aliviada e até animada. Passamos horas naquela noite estabelecendo as regras, nada de trazer pessoas para nossa casa, sempre usar proteção, nada de se envolver emocionalmente com outras pessoas, transparência total. Parecia tudo muito racional, muito controlado. Eu me convenci que conseguiria lidar com aquilo porque amava minha esposa e queria fazê-la feliz. Que idiota eu fui! As primeiras semanas foram estranhas. Nildete baixou alguns aplicativos de relacionamento e começou a conversar com algumas pessoas. Eu tentei fazer o mesmo, mas meu coração não estava nisso. Conseguia conversar com uma ou outra mulher, mas travava quando pensava em realmente encontrar com alguém. Nildete, por outro lado, parecia estar florescendo. Estava mais animada, mais comunicativa comigo. Até nossa vida sexual melhorou um pouco. Ela dizia que se sentir desejada por outras pessoas estava reacendendo sua autoestima. Então veio o primeiro encontro dela. Lembro que ela me contou no café da manhã que tinha marcado de sair com um cara naquela sexta noite. Um engenheiro que ela conheceu no app, 36 anos, divorciado. Meu estômago revirou, mas eu forcei um sorriso e disse que tudo bem. Passei o dia inteiro no trabalho num estado de ansiedade absurda. Não conseguia parar de pensar no que ia acontecer naquela noite. Imaginava os dois conversando, rindo, se tocando. Era uma tortura mental. Quando chegou a noite, Nildete se arrumou no nosso quarto. Colocou aquele vestido azul que eu sempre adorei nela, passou o perfume que eu dei de aniversário. E saiu para encontrar outro homem. Fiquei sozinho no apartamento, tentando me distrair com qualquer coisa. Coloquei um filme, mas não prestei atenção em nada. Fiquei olhando para o celular a cada 5 minutos, esperando alguma mensagem dela. Nildete tinha prometido me mandar mensagens durante a noite para eu saber que estava tudo bem, mas as mensagens eram curtas e espaçadas. Ela voltou para casa por volta da 1 da manhã. Eu ainda estava acordado, fingindo assistir televisão. Nildete parecia feliz, meio corada. Sentou ao meu lado e começou a me contar sobre o encontro. Disse que o cara era legal, que conversaram bastante, que tinha sido gostoso. Eu perguntei se tinha rolado algo além de conversa e ela foi honesta, disse que tinham se beijado no final da noite, mas nada além disso. Meu peito doeu de uma forma que eu não sabia que era possível. Mas engoli o choro, abracei minha esposa e disse que estava feliz que ela tinha se divertido. Nos dias seguintes, percebi que não conseguia parar de pensar naquilo. A imagem de Nildete beijando outro cara ficava martelando na minha cabeça. Comecei a ter crises de ansiedade, acordava no meio da noite com o coração acelerado. Mas não falava nada para ela porque tinha prometido que daria uma chance para aquilo funcionar.
Achei que com o tempo eu me acostumaria, que a dor diminuiria. Mentira. A dor só aumentava. Nildete teve mais alguns encontros nas semanas seguintes. Sempre com o mesmo cara, o tal engenheiro. E sempre me contava os detalhes depois, como havíamos combinado na nossa regra de transparência. Mas cada detalhe era como uma facada. Eu não queria saber, mas ao mesmo tempo precisava saber. Era uma contradição horrível. Ela disse que tinham transado pela primeira vez na terceira saída deles. Me contou isso numa manhã de domingo, enquanto tomávamos café juntos. Tentei manter a compostura, mas senti uma onda de náusea tão forte que precisei correr para o banheiro. Enquanto isso, eu ainda não tinha conseguido sair com ninguém. Até tinha conversado com algumas mulheres no app, mas sempre dava um jeito de cancelar quando os encontros se aproximavam. A verdade é que eu não queria ninguém além da Nildete. Aquilo não fazia o menor sentido para mim. Comecei a me sentir um fracassado, um corno consentido, um idiota. Mas continuava calado porque tinha medo de perder minha esposa se eu pedisse para voltarmos a ser monogâmicos. Vocês já passaram por algo parecido? Já aceitaram algo que ia completamente contra seus valores só para não perder alguém? Me contem nos comentários porque eu realmente preciso saber se não estou sozinho nisso. Os meses foram passando e a situação só piorava. Nildete estava cada vez mais envolvida com o engenheiro. Saía com ele 2, 3 vezes por semana. Passava horas no celular conversando com ele. E o pior, comecei a perceber que ela estava se apaixonando. Dava para ver nos olhos dela, na forma como falava dele, na empolgação quando recebia mensagens. Tentei conversar sobre isso, lembrar a regra de não se envolver emocionalmente, mas ela negava. Dizia que era só uma conexão legal, nada que ameaçasse nosso casamento. Mas nosso casamento estava completamente ameaçado. Eu estava me tornando uma sombra de mim mesmo. Emagreci 6 quilos em 2 meses. Desenvolvi insônia crônica. Meu desempenho no trabalho caiu drasticamente. Meus amigos percebiam que algo estava errado, mas eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Como eu explicaria que estava destruído porque deixei minha esposa sair com outros caras? As pessoas me achariam louco ou patético. Foi então que aconteceu o pior. Uma noite, Nildete chegou em casa tarde e sentou comigo no sofá. Estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu coração disparou, pensei que algo terrível tinha acontecido. Segurei a mão dela e perguntei o que era. E ela soltou, disse que estava apaixonada pelo engenheiro. Que tentou evitar, mas não conseguiu. Que eram almas gêmeas, que tinha uma conexão com ele que não sabia que era possível sentir. E então veio a parte que me destruiu completamente. Ela disse que queria continuar casada comigo, mas que precisava explorar esse sentimento com o outro cara. Queria ter os dois. Queria que ele se tornasse parte oficial da nossa vida. Eu simplesmente surte. Comecei a gritar, coisa que nunca tinha feito antes. Disse que aquilo não era o que tínhamos combinado, que ela estava quebrando todas as regras, que estava acabando comigo. Nildete chorava e dizia que não era intencional, que o amor não se controla, que se eu realmente amasse tentaria entender. Mas eu não podia entender. Não conseguia. Disse que ou ela terminava com o cara ou nosso casamento acabaria ali. Nildete me olhou nos olhos e disse que precisava de tempo para pensar. Sobre escolher entre mim e um cara que ela conhecia há 4 meses? Aquilo me matou. Disse que ela não precisava pensar, que já tinha feito sua escolha no momento que se apaixonou por outro. Peguei algumas roupas, joguei numa mochila e fui para a casa de um amigo. Passei 3 dias lá, sem falar com Nildete, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Quando voltei para casa, conversamos de forma mais calma. Nildete disse que tinha terminado com o engenheiro, que tinha percebido que nosso casamento era mais importante. Pediu desculpas por ter extrapolado os limites, disse que queria voltar à monogamia, que queria reconstruir o que tínhamos. Eu queria acreditar tanto nisso. Queria voltar a ser feliz com ela, voltar a confiar. Mas algo dentro de mim tinha quebrado de uma forma irreparável. Tentamos por mais 3 meses. Fizemos terapia de casal, conversamos muito, ela me mostrava o celular quando eu pedia, cortou o contato com o cara. Mas eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Toda vez que fazíamos amor eu pensava nela com o outro. Toda vez que ela chegava tarde do trabalho eu sentia uma pontada de desconfiança. E o pior, eu me odiava por ter aceitado aquela situação. Me culpava todos os dias por não ter tido coragem de dizer não desde o começo. Vocês acham que dá para reconstruir a confiança depois de algo assim? Ou será que algumas coisas quando quebram não têm mais conserto? Deixem sua opinião nos comentários. Percebi que não estava sendo justo nem comigo nem com ela. Continuávamos juntos por medo, por hábito, por comodidade, mas não por amor. O amor tinha sido corroído aos poucos naqueles meses todos. Numa manhã qualquer, depois de mais uma noite mal dormida, disse para Nildete que precisávamos conversar. Sentamos na mesma sala onde tudo tinha começado e eu finalmente tive coragem de dizer o que precisava, eu queria o divórcio. Nildete implorou para tentarmos mais uma vez, disse que podia mudar, que ia fazer terapia individual, que me amava demais para me perder. E eu acreditava que ela me amava, do jeito dela. Mas o jeito dela de amar não era compatível com o que eu precisava. Eu precisava de exclusividade, de ser a única pessoa para alguém.
E não havia nada de errado com isso, assim como não havia nada de errado com o que ela queria. Éramos apenas incompatíveis e demoramos demais para perceber. O processo de divórcio foi rápido porque não tínhamos filhos nem bens significativos para dividir. Em 3 meses estava tudo resolvido legalmente. Mas emocionalmente ainda estou me recuperando e já se passou mais de 1 ano desde que nos separamos. Aprendi muitas lições dolorosas com essa experiência. Aprendi que amor não é suficiente quando os valores fundamentais são diferentes. Aprendi que ceder em coisas essenciais para você só por medo de perder alguém é uma forma de se perder primeiro. Aprendi que relacionamento aberto não é certo ou errado em si, mas definitivamente não é para todos, e não tem problema nenhum em admitir que não é para você. Hoje em dia sei que se Nildete tivesse vindo com essa proposta e eu tivesse dito não desde o início, nossa relação provavelmente teria terminado de qualquer forma. Porque ela queria algo que eu não podia dar. E tudo bem. É melhor terminar sendo fiel aos seus princípios do que se trair tentando salvar algo que já não existe mais da forma que você precisa. Mas eu vivi meses de inferno desnecessário, meses de sofrimento auto-infligido, porque não tive coragem de aceitar isso antes. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter aceitado. Sim, me arrependo profundamente. Mas também aprendi muito sobre mim mesmo nesse processo. Aprendi onde estão meus limites, o que eu não negocio, o que é inegociável para mim numa relação. E isso é valioso, mesmo que tenha vindo de uma forma tão dolorosa. Hoje estou solteiro, não estou procurando ninguém ativamente, estou focado em me reconstruir emocional e psicologicamente. Faço terapia toda semana, voltei a me exercitar, retomei hobbies que tinha abandonado. Quanto a Nildete, soube por amigos em comum que ela está num relacionamento sério novamente, dessa vez monogâmico. Às vezes penso que talvez ela só precisasse daquela experiência para perceber o que realmente queria, e eu acabei sendo cobaia nesse processo. Não guardo rancor dela, de verdade. Ela não fez nada com maldade, acho que estava genuinamente confusa sobre o que queria da vida. Mas isso não diminui a dor que me causou e que eu causei a mim mesmo ao aceitar algo que ia contra tudo o que eu acreditava. Se você está pensando em aceitar um relacionamento aberto por pressão do parceiro, por medo de perder a pessoa, por achar que isso vai salvar seu relacionamento, por favor reflita muito bem. Pergunte-se se isso é realmente algo que você quer ou se está apenas tentando agradar o outro. Pergunte-se se você conseguirá lidar com as imagens mentais, com o ciúme, com a insegurança. E mais importante, pergunte-se se vale a pena trair seus próprios valores e necessidades emocionais por alguém que não está satisfeito com o que vocês têm. A resposta pode ser sim para algumas pessoas. Existem casais para quem o relacionamento aberto funciona maravilhosamente bem. Mas não era o meu caso e provavelmente não é o caso da maioria das pessoas que são pressionadas a aceitar isso numa relação que começou monogâmica. Não existe resposta certa ou errada, existe o que é certo para você. E descobrir isso pode evitar meses ou anos de sofrimento desnecessário. Hoje, se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o João daquela noite em que Nildete propôs o relacionamento aberto, eu diria, seja honesto consigo mesmo desde o primeiro segundo. Não tente ser alguém que você não é. Não tente se moldar aos desejos de outra pessoa quando isso significa quebrar partes essenciais de quem você é. Porque no final das contas, você vai perder a pessoa de qualquer jeito e ainda vai ter perdido o respeito por si mesmo no processo. E recuperar o respeito próprio é infinitamente mais difícil do que superar uma perda. Espero que minha história sirva de alerta ou de conforto para alguém que esteja passando por algo parecido. Você não está sozinho nessa confusão toda. E mais importante, você tem o direito de estabelecer seus limites e de esperar que sejam respeitados. Não é egoísmo, não é ser controlador, não é ser antiquado. É simplesmente saber o que você precisa para ser feliz e não abrir mão disso por ninguém. Essa foi minha história. Dolorosa, constrangedora, mas real. Levei muito tempo para conseguir falar sobre isso publicamente, mas sinto que era necessário. Talvez ajude alguém a não cometer o mesmo erro que eu cometi. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. De verdade. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais confissões reais como essa, temos uma história igualmente impactante que vai te deixar de queixo caído. No card aí em cima você vai assistir a confissão emocionante de uma esposa que exigiu relacionamento aberto ao marido e o que aconteceu depois vai te surpreender. É um lado completamente diferente dessa mesma moeda e vale muito a pena conferir. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma confissão nova que postarmos por aqui. E deixe seu comentário contando o que você achou dessa história, se já passou por algo parecido ou se conhece alguém que viveu uma situação assim. Vamos criar uma rede de apoio aqui nos comentários porque ninguém deveria se sentir sozinho passando por esse tipo de situação. Um abraço forte e até o próximo vídeo.